Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor, trazendo para vocês mais uma análise do GE. Agora analisando mais sobre o que foi o jogo contra o Fortaleza. Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E vamos falar sobre isso. Análise. Fiasco do Fluminense no Castelão passa por problema na escalação e erro de cálculo. Eu não acho que seja um fiasco, tá? Eu acho que há duas situações de times. O time do Fluminense estava completamente desconfigurado. Nós não tínhamos o nosso lateral reserva. O nosso lateral é, na história, um meio de campo que até agora o Diniz não entendeu que ele só vai jogar mesmo no meio de campo. Ele não sabe jogar como lateral. A nossa zaga estava também completamente diferente do normal. Tinha o Nino, mas também tinha o Manuel. Você também tinha do outro lado o Guga, que é um bom jogador, mas precisa muito ritmo de jogo. O Pirani, que até agora não entendi porque está no Fluminense. E você tinha um trio de ataque muito juntinho. E que muda completamente a configuração de um jogo que o Diniz adora fazer. Então, fiasco. Fiasco seria se a gente perdesse para o time titular inteiro. Aí sim. Mais ações individuais complementam o misto frio de Diniz, que foi atropelado pelo Fortaleza. Eu não acho que foi atropelado. Quer dizer, foi atropelado. Foi atropelado pela chance de gol, mas o placar real não fala isso. É isso às vezes que eu falo. Às vezes o placar é mentiroso, mas o placar é o placar. Então não houve um atropelo. Mas, se você for ver de uma outra forma, sim, teve um atropelo enorme. Depois de 5 jogos sem sofrer nenhum gol sequer, o Fluminense foi moralmente goleado no último sábado no Castelão. Sim. Moralmente goleado, porque realmente não deu para entender nada do que estava acontecendo. O placar magro de 4-2 nem de longe reflete o amasso que o Fortaleza impôs para cima do dinizismo, que escapou de uma goleada histórica graças ao Fábio. Eu quero que você veja isso aqui. Porque ele, em vez de colocar Diniz, ele coloca dinizismo, que é para atacar justamente o cerne da questão. Eu particularmente não gosto disso. Eu não gosto que ataque justamente dessa maneira. Eu acho que você poderia colocar Diniz, mas dinizismo não gostei. Isso daí já classifica justamente como que é o teor disso tudo. É reclamar que o dinizismo tá começando a dar um funcionamento. Eu acho que sim, que todo o futebol não é realmente perfeito. Você ganhar um campeonato não significa que você foi perfeito naquele campeonato. Eu quero te lembrar que é o mesmo dinizismo que perdeu pro Botafogo, empatou com o Bahia, empatou com o Boa Vista e perdeu pro Volta Redonda 2 vezes. É o mesmo dinizismo. E realmente o Fábio foi o melhor de todos, e não é à toa que eu coloquei ele como cara do jogo. Foram 21 finalizações do Fortaleza e, pasmem, 14 chances de gols perante a meta do experiente goleiro tricolor. Cara, 14. Imagina se esses 14 e muitos desses daí deveriam ter sido gol. Muitos. Muitos. O Fábio salvou muito. Eu acho que se realmente fosse empate ou até nossa vitória, não seria bom pro futebol brasileiro. Que bom que a gente perdeu. Erro de cálculo. O fiasco do Fluminense em campo passa por alguns pontos, começando por um erro de cálculo. Vamos ver o que significa isso. Enfrentar o Fortaleza sem meio time, sendo que 4 titulares da sua espinha dorsal, Cano, Arias, Ganso e Samuel Xavier, foi quase suicídio. Bom, Samuel Xavier nem tanto, mas Ganso, Arias e Cano,
pra mim faltou bastante ali. Eu acho que poderia colocar 2 desses 3 aí. Mas realmente, é uma escolha, né? É justamente a fisiologia, é entender justamente do porquê o Fluminense ele vai contra o Paysandu com o time titular e enfrenta o Fortaleza com o time reserva. Dá pra entender? Não dá. E aí fica a questão, para poupar, por que não utilizar a partida como o Paysandu na Copa do Brasil, onde já tinha uma vantagem de 3-0 do jogo de ida e contra um adversário muito inferior tecnicamente? Exatamente isso. A gente pode fazer esse questionamento do porquê se utilizou o time titular contra o Paysandu e o time reserva contra o Fortaleza. A gente ia passar de qualquer maneira. É um time que olhava para o lado, olhava para o outro e já via justamente que daria algum problema. Então, realmente é muito estranho isso. Essas escolhas todas foram muito estranhas. Obviamente não usando só as reservas para minimizar os riscos, mas dava para dirigir melhor as folgas das peças. Exatamente. Exatamente isso. Não tiro nem mudo a resposta. Antes de a gente continuar falando mais sobre esse tema aqui, faz tudo que você aqui, se inscreve no canal, faz tudo que você quer, curte, comente, compartilhe, rede de questão de vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas, pique na tela. Vamos continuar falando. Por exemplo, o Ganso poderia ter jogado uma partida e Arias a outra. Poderia. Sem os dois ao mesmo tempo, o time perde muito na criação, como foi nítido com a dificuldade ofensiva do Fluminense no Castelão. Na área da história, vamos analisar isso friamente? Mesmo com esses dois em campo, a gente também teve dificuldade. O que acontece é que o Fortaleza jogou muito bem contra o pensamento de Diniz. Mas, e o próprio retrospecto recente depõe contra um possível argumento de que o jogo para poupar era contra o Fortaleza, para ter força máxima na semana em que tem River Plate e Vasco pela frente. É isso, né? Se era para poupar, poupava lá. Até chegava eu até falaria justamente que se eu fosse o cara da logística do Fluminense, eu falaria assim, olha só, os titulares eles vão direto para Fortaleza, esperando vocês, enquanto isso vocês vão lá para jogar contra o Paysandu. Seria menos uma viagem. Na verdade da história, até essas 2 viagens foram muito desgastantes. Você acha que uma viagem é tranquila para o jogador? Não. Você viajar do Rio de Janeiro pro Pará, que é longe pra caramba, só pra você ter ideia, é como se você viajar do Rio de Janeiro pro Chile. É muita coisa, não é? Aí você sai do Chile e vai, sei lá, pra uma... Você chega numa Bolívia. Só pra você ter uma ideia. Ou seja, olha só, a gente viajou 2 países em menos de 24 horas. Podendo justamente só ter viajado com um país só. Mandar justamente todos os titulares para um país e mandar os reservas para outro país. Não poderia fazer isso? Estaria os titulares descansados, jogando ali. Fala assim, ó, não treina. Vocês não vão treinar. Vocês vão descansar aí. Vocês vão chegar para descansar. E jogar contra o Paysandu. Você tem noção do que eu tô falando? A gente viajou 2 países e a logística foi totalmente incorreta. No início do mês, o Fluminense fez 3 jogos seguidos com titulares ao disputar as finais do Carioca e a estreia na Libertadores com direito a viagem no meio. O que eu falo é o seguinte. Beleza, você pode até afirmar isso, mas os jogadores se cansam. E claramente o Fluminense está se cansando. Problema de escalação. Tomar a decisão de poupar meio time no último sábado, a escolha de Fernando Diniz na escalação dos substitutos também se mostrou equivocada. Vamos ver. Tecnicamente faria mais sentido povoar mais o meio de campo e diminuir o espaço das infiltrações e velocidade. Aliás, era justamente isso que eu falei.
No meu pré-jogo e no meu pós-jogo foi justamente isso que eu falei. Mas o Fluminense entrou com 3 atacantes e um esquema que, para funcionar, os pontas teriam que se dedicar na recomposição, não se dedicar. O que ainda não é muito a característica de Lelê, pode adaptar, pode ser que se adapte à função, e muito menos de Alan, que não tem mais velocidade para isso. Aliás, o Alan não estava nem como centroavante. Quem estava como centroavante era o Alan. Quem estava se defendendo muito era o John Cris. Tanto que os gols que vieram contra o Fluminense foram justamente no lado do Lelê. É isso que eu quero que você entenda sobre isso. Apesar do gol, foi um jogador a menos em campo jogando aberto pela direita. Ele não estava jogando, ele estava jogando mais como centro. É isso que eu vi, eu não sei se eu estou errado. Mas é só você ver aqui, ó. Cabeça no River, soma-se a tudo isso o mau desempenho de muitos jogadores. Pirani, que eu não sei porque está jogando no Fluminense. Guga, que para mim é um bom jogador, mas que precisa de realmente um tempo melhor. Lima, que é um ótimo jogador que tá jogando bem, está fazendo gol. Lele, que também está faltando, e até André. André eu discordo. André para mim foi muito bem. Só se salva mesmo Fábio, autor de 9 grandes defesas, e John Kennedy, que fez um lindo gol, participou do outro, acertou uma bola na trave e foi disparado o jogador mais perigoso do time, fazendo por merecer recente chance. Na minha concepção, eu já tiraria o Keno para colocar o John Kennedy. A minha composição final estaria entre Lele e John Kennedy naquela ponta do Keno. Mas tudo bem. Os demais pareciam já estar com a cabeça no River Plate, que realmente parecia mesmo. O próprio Diniz reclamou na entrevista coletiva da falta de concentração do time, que se deu uma chance clara com menos de 1 minuto de jogo. Caleb recebeu nas costas de Alexander e chutou para a defesa do goleiro. Cara, isso foi preocupante. Quando eu vi isso daí, eu falei, é preocupante a situação. E realmente, o Diniz reclamou bem. Que não é pra focar um jogo a cada vez. Eu gosto muito de Diniz falando sobre isso. Por quê? Porque em vez de você juntar tudo numa vez só, se separa. Ó, agora tá jogando contra o Fortaleza. A gente tem que jogar muito. Esquece o River Plate. O River Plate, foda-se. Como que ele tem que falar. Desculpa pelo palavrão. Eu tô falando sobre o que Diniz falaria. Depois disso foram mais 10 finalizações. Aí ele vai falar sobre o jogo todo. E realmente o Diniz tá demais. Percebeu toda a situação e acabou também sendo goleado. E bom, eu não vou falar sobre isso tudo. Eu só vou falar uma coisa pra vocês. É claro que o Diniz errou. É claro que o Diniz falou que foi um erro dele. É claro que os jogadores também erraram. E é claro que o Fábio e o John Kennedy estão jogando muita bola. E merecem hoje a titularidade completa. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreve no canal. Faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Rede social da questão de vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E só para deixar de esclarecimento, o restante só seria justamente para falar sobre como que foi o jogo. E eu quero saber muito mais da opinião de vocês. Saudações tricolor.